Ó, vou dar um salto aqui de madre. Daqui a pouco tem a irmã Dulce também, mas eu quero falar aqui do negócio de filme aqui. Porque para você fazer o esquenta agora pro convento, que estreia na quinta-feira, você pode assistir, por exemplo, A Freira, que é um filme tradicional de freiras, né? Mas eu tenho algumas histórias de freiras aqui que tiveram situações cabulosas aqui. Por exemplo, A Freira Possuída e A Carta do Diabo. Você tem a carta do diabo aí, ô Fonfon? Claro que tem, ele que mandou. Fonfon com certeza já teve um contato, porque olha, não é possível. Na mão. Em 1676, a freira Maria Crocifissa de la Concesione, de 31 anos, foi encontrada no chão do seu quarto com o rosto coberto de tinta, segurando uma carta escrita com uma mistura de símbolos e letras, e diz que a carta havia sido ditada pelo diabo. Em 2017, conseguiram traduzir alguns trechos e a carta dizia: Deus, Jesus e o Espírito Santo são pesos mortos e não são o caminho para a salvação. E dizia também que o caminho para o inferno seria através de um rio, como a Esfinge, que na mitologia greco-romana se trata de um rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Ele dizia, na carta dizia que essa metáfora, essa explicação do caminho para o inferno estava certa. O que eu quero dizer, Vandinha, é se por acaso, 1676, ninguém tinha ideia de doenças mentais que poderiam estar afetando a freira aí, ou se era demônio mesmo, se era alguma coisa pesada que estava com ela. Nesse caso, Humberto, isso ocorre até hoje, né? No caso, ela tem o grau da espiritualidade, onde ela tinha um acesso à espiritualidade, porém, ela estava no negativo, literalmente num negativo psicológico, onde esse espírito se encontrava numa grande negatividade psicológica, onde o campo mediúnico ele é real, porque ela trazia essa sensibilidade, mas essa sensibilidade ela estava no negativo. Por isso que essa carta ela não entra como ponto de clareza, e sim como grande perturbação espiritual daquela época, que atacou essa, né, no caso, essa moça, né, esse ser, causando essas informações. Isso também ocorre até os dias de hoje. Então, os médium, se a gente não tem uma preparação, se a gente não tem uma canalização espiritual, se a gente entra simplesmente no atropelamento do mundo espiritual, vai chegar uma época ou uma hora que a gente, ao invés de receber o ponto positivo, a gente vai receber as informações negativas e achar que está tudo muito certo. Então, até hoje, esse orar e vigiar, ele tem que estar atento. Porque assim como ocorreu com ela, que nesse caso aqui traz cargas negativas, que naquela época usou ela para dar esse tipo de informação totalmente errada. Que seria como se fosse um profeta negativado, um profeta negativo. Ela é uma profeta, mas é uma profeta que ela está no negativo. Os profetas, ou até mesmo os médium, quando eles estão no negativo, eles têm que se afastar e se cuidar. Porque se continuar ainda em cena, a tendência e a prioridade maior é desse grau aumentar e esse médium ou esse profeta se tornar um profeta negativo. Então vai acabar tendo várias informações que realmente não é do mundo espiritual, e sim de um grande obsessor que tá tomando conta ali daquele médium ou daquela profeta, né? E fazendo com que ela passe as informações conturbadas, informações totalmente negativadas. Porque o plano espiritual, ele atua, porém o negativo, ele atua da mesma forma, da mesma energia do positivo. Então, naquela época, ela se enquadrava até mesmo como uma profeta, né? Que recebeu a carta, tudo. Você vê que carta é um absurdo isso, né? Ali tá negativando Deus em primeiro lugar, né? E até mesmo o ser, né? Tá negativando duas pessoas poderosas ali. Então, ali, literalmente, já é uma informação literalmente negativa. E que até hoje vem se estendendo. Então, naquela época, já era o momento de se policiar. Sempre teve o policiamento. Por isso que o médium, ele tem que estar sempre se policiando, sempre andando ali, tentando, pelo menos, andar numa linha reta, né? É muito difícil, mas pelo menos tentar entrar sempre numa linha reta. Porque isso que aconteceu ocorre até hoje. E, no caso, você vê que ela também está tão habitolada já que, para ela, tá certo. Se fosse uma pessoa, um médium, que já... Opa, peraí, tô falando de Deus, peraí, ele é o ser. Ele é o criador, né? Ele está acima de tudo, ninguém é melhor do que ele. Então, peraí, essa informação está errada. Não, ela acredita na informação. É literalmente uma energia de obsessor.
e que isso ainda ocorre. Então, sempre orar e vigiar. Bom, Daniel, você que é um pouquinho médium também tem que tomar cuidado aí, porque você tem feito coisa errada, você tem deixando outras coisas atrapalhar a sua visão. Eu não recebi nenhuma carta ainda. Só de processo. Processo, bastante multa ultimamente também. Guarde. Bastante carta, geralmente do diabo mesmo, que é o governo, né? O leão. O leão.